Meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós vamos falar das expressões idiomáticas, daquelas frases feitas, né? E essa aula vai ser super legal porque nós vamos às ruas também para mostrar para vocês se as pessoas sabem ou não falar espanhol, se as pessoas entendem o espanhol. Vai ser muito divertido, acho que você vai gostar. E o nosso país homenageado hoje é Puerto Rico. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho dessa faixa aqui, mas se não entenderam eu vou explicar. Puerto Rico é o país onde surgiu o grupo Menudos, que fez um grande sucesso na década de 80. Entre 84 e 86, os 5 meninos estouraram assim no país inteiro. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho da música, da dança e dos 5 menininhos, né, que contagiou o nosso país. E essa faixa aqui é para tentar lembrar, gostaram? Eu gostei. Vamos ver se você gosta. Porto Rico lembra ritmo, que lembra música, que lembra os Menudos. Quem não recorda da histeria que os Menudos causavam em mulheres adolescentes de vários países latinos? Ídolos juvenis faziam um som pop, comercial, com um refrão feito para ser cantado pelas fãs e com uma estrutura melódica calculada de acordo com as tendências do sucesso. Beneficiado pela tutela política dos Estados Unidos em Porto Rico, o Menudo fez relativo sucesso no país de Tio Sam e estrondoso sucesso na América Latina, do México ao Brasil. Hoje nós vamos estudar frases hechas em espanhol. São aquelas frases que têm um significado somente pelo contexto geral. E se você tentar traduzir palavra por palavra, você vai ter sérios problemas, né? E essas frases feitas, estas frases hechas, elas precisam ser entendidas por você, porque elas podem aparecer em textos, elas aparecem no cotidiano do falante nativo, e é bem legal a gente trabalhar aqui hoje. Vamos lá? Hablar en cristiano e hablar en plata. Quando eu falo que estou hablando en cristiano ou que eu estou hablando en plata, quer dizer que eu estou falando sério. Acabou a brincadeira. Não tem mais brincadeira, estou hablando en cristiano. Geralmente essa frase é usada pela mamãe que está falando sério com seu filho. E o menino está achando que ela está brincando. Estou hablando em cristiano, chico. Ok? Irse de la lengua. Falar mais do que devia. Quando você está assim no meio daquele teu grupo de amigos, você já sabe identificar, né? Aquela linguinha curta, né? Aquele carinha ou aquela mocinha que fala demais. Então você não pode contar os teus segredos, porque aquela pessoa sempre se va de la lengua. Aquela pessoa sempre fala mais do que devia, ela sempre deixa escapar aquela particularidade que você queria guardar. Então, eu não posso dizer, contar mis secretos a alguém que sempre se va de la lengua. No tener pelos en la lengua. No tener pelos en la lengua é diferente. É aquele cara que fala mesmo, não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com o que você ou mais pessoas possam achar da opinião dele. Então, ele não tem pelos en la lengua, ele fala o que pensa, na hora que pensa, não está nem aí. Então, aquelas pessoas que geralmente não se importam com a opinião alheia, são pessoas que não têm pelos en la lengua, falam mesmo, descaradamente. Seguinte, lo digo con el corazón en la mano. Imagina você, meu amigo, minha amiga, numa cena daquela de despedida, né? Aquela coisa melosa, aquela coisa, né? Você tá dando tchau pro teu namorado, tchau pra tua namorada, e aí você fala, caramba, decir adiós é uma coisa que eu digo com el corazón en la mano. Eu digo com dor, com tristeza. Outros não, na sequência. Hablar por los codos. Primeiro, o que são codos? Cotovelos, ok? Hablar por los codos é uma expressão que existe em português também, falar pelos cotovelos, falar muito, né? Falar mesmo, é o linguarudo de carteirinha, né? Não para de falar, aquele chato, né? Deve estar apontando alguém aí na tua sala agora, né? Com certeza, sempre tem. Tener algo en la punta de la lengua. Ter alguma coisa na ponta da língua. Sabe quando você está assim, você escuta alguma coisa que você, de repente, não queria ouvir, e aí você fala, ai meu Deus do céu, essa resposta estava na ponta da língua, eu ia, né?
Isto é, tener algo en la punta de la lengua. Seguinte, tener mucha labia e tener um pico de ouro. Estas duas expressões são sinônimas. Tener mucha labia é bem próximo do português. Agora, tener um pico de ouro, caramba, o que é pico? É bico, gente. Então, quando eu falo que eu tenho um bico de ouro, eu tenho boa lábia, eu falo muito bem, eu consigo engabelar, não é? Então, tener mucha labia e tener um pico de ouro é falar bem, ter uma conversa agradável, convincente. Tu tienes um pico de ouro? Pergunta isso para os teus colegas. Echar chispa. Chispa tem uma seguinte tradução, faísca, né? Então, quando você fala em português assim, fulano está soltando faísca pelas ventas, fulano está muito chateado. Então, fulano está echando chispas, está com muita raiva. No dar ni golpe. Quando eu falo assim, ó, eu não te dou ni golpe, quer dizer, cara, eu não tô nem aí para você, tá? Não quero saber, não te dou ni golpe. Você pode falar o que você quiser falar, ó, que eu tô nem aí para você. A ver, não me importa um pepino. Geralmente você escuta, não me importa um pepino, não me importa um duro, não me importa nada. Você, para mim, não é importante. Essa situação, para mim, não é importante. Eu não valorizo essa situação. Neste momento, esta situação, esta crise, este problema, não me importa um pepino. Eu não estou nem aí para ele. Mover-se como pez en el agua. Aí você vai pensar, movimentar-se como peixe na água. Caramba, pensa só no peixinho na água. Ele está se movimentando com muita facilidade. Então, quando eu falo, eu me movi como peixe en el agua, eu me movi com muita facilidade. Quando eu falo, eu hice esto como peixe en el agua, eu fiz essa tarefa como peixe na água. Eu fiz essa tarefa com muita facilidade. Foi muito fácil para mim, foi super tranquilo para mim. Me cae como anillo al dedo. Quando eu falo assim, ó, esta roupa me cai como anillo al dedo. Esta roupa me cai muito bem, essa roupa me cai perfeitamente. Quando eu falo, caramba, esta música me cai a minha situação como anillo al dedo. Essa música se enquadra perfeitamente a minha história de vida. Então, como anillo al dedo, como anel ao dedo, se encaixa perfeitamente. No soltar prenda. Quando eu falo assim, mi amigo, eu necessito contarte um secreto. Pero por amor de Deus, não me suelte uma prenda. Não conte esse segredo a ninguém. Não solte prenda, não revele isso a ninguém. Bom, nós vimos aqui algumas frases feitas, né? Eu expliquei a significação delas. E nós vamos ver nas ruas, né? Nós vamos continuar essas frases feitas nas ruas. Porque as pessoas juram que sabem, entendem falar o espanhol, né? Então vamos ver se na prática isso funciona. E é na prática que nós vamos aprender muito sobre as expressões idiomáticas. Mas quando eu falo de expressões idiomáticas, eu não posso omitir el refranero espanhol. Muitos são próximos ao português e outros nós encontramos semelhanças com alguns outros refraneiros nossos aqui. Vamos para eles? A buen entendedor, poucas palavras. Vamos pensar em português. Ao bom entendedor, meias palavras bastam. Seguinte, a caballo regalado no se le mira el diente. Regalo é presente, regalado, presenteado. Em português a gente tem algo como cavalo dado não se olha os dentes. Quando uno no quiere, dos no barajan. Em português você tem quando um não quer, dois não brigam. Em boca cerrada não entra moscas. Em boca fechada não entra mosca. Quem calla, otorga. Aquele que cala, consente. Agora nós vamos ver um texto, que na verdade é uma carta, né? De uma mocinha que está muito chateada. E ela escreve essa carta a um amigo. Só que no meio dessa carta, ela utiliza várias expressões idiomáticas e que muitas delas
expressam enfado. Enfado é chateação, ok? Então eu vou ler essa carta para vocês e vou explicar cada uma das expressões idiomáticas contidas nela. Vamos lá? Querido Lucas, todavía no sé dónde saco humor para escribirte esta carta. Sé que prometí responderte lo antes posible, pero he estado muy ocupada intentando solucionar un grave problema laboral. Ya te conté que me pusieron un secretario personal nuevo y que su poca experiencia me traía por la calle de la amargura. Pues bien, hace 2 semanas cometió un error como una casa en el envío de un pedido internacional. Pero para más, Henry no me dijo nada hasta varios días después, porque según él, yo estaba de mala uva y tenía miedo de mi reacción. Evidentemente, cuando me enteré, me puse hecha una fiera. Tuve que hacer un par de viajes a Roma y a Hamburgo para tratar de enmendar un error que a la empresa le ha costado casi 1 millón de pesetas. Te agradezco mucho tu invitación por Navidad, pero ya ves que no estoy para fiestas. Lo más urgente para el próximo año es encontrar otro secretario y se me llevan los demonios al pensar que esto me priva de unos pocos días de vacaciones. Glória. Meu amigo, minha amiga, eu acho que nós acabamos de ler a carta da Glória e você pode perceber que ela estava bem chateada com seus problemas. Ela demonstrava bastante isso nessa carta. E, por se tratar de um amigo, por ser uma carta completamente coloquial, ela utilizou recursos de expressões idiomáticas, né? Então, para entendermos cabalmente essa frase, vamos prestar bastante atenção nas frases isoladas da Glória. Vamos para a primeira? Me traía por la calle de la amargura. Quando ela fala, nossa, esse problema me trouxe à rua da amargura. Esse problema acabou comigo, esse problema me arruinou, esse problema me deixou amargurada. E eu estava de mala uva. Quando eu falo que eu estava de mala uva, eu estava de mau humor. Em português a gente fala muito, eu estou de lua virada, não vem pra cá não, né? Mas então, eu estava de mala uva, ela estava de mau humor, de lua virada mesmo. Na sequência, me puse hecha una fiera. Me puse hecha una fiera, eu fiquei uma fera. Ela ficou muito chateada, ok? Un par de viajes. Quando eu falo que eu hice um par de vezes, eu fiz várias vezes uma coisa. Então, um par de viajes, eu fiz várias viagens para solucionar esse problema. Imagina só a raiva da Glória. Não estou para fiestas. Quando eu falo, não me venga, que eu não estou para fiestas. Quer dizer que eu estou enfadada, eu estou chateada, eu não estou para festa, não estou para alegria, parou aí. Se me llevan los demonios. Nesse momento, a Glória ela fala, se me llevan los demonios al pensar que não tendré vacaciones. Ela diz, se me levam, vão me levar os demônios, ou seja, os demônios vão levá-la para o inferno, porque para ela vai ser um inferno, vai ser terrível, vai ser tenebroso não ter uns poucos dias de férias. Então, quando eu quero expressar que algo não está bem, que algo não vai ficar bem, eu vou falar, se me llevan los demonios, quando penso que esta coisa vai ser de esta maneira. Bom, agora a nossa aula continua, não aqui no estúdio, mas ela continua nas ruas. É isso que nós vamos ver agora. Essas frases que nós trabalhamos aqui e algumas outras que você vai descobrir. Bom, vamos ver se essas pessoas da rua sabem mesmo falar espanhol como dizem. Para você vai ser super fácil, porque você já viu as frases. Agora, será que essas pessoas da rua vão ter a mesma facilidade que você que assistiu essa aula?
É isso que nós vamos ver agora nas ruas. Vem comigo. Tu tienes alergia a las picaduras. Tu tienes um pico de ouro? Brinco de ouro não. Não, um pico de ouro. Tu tienes um pico de ouro? Mas tu não quer nem saber o que é isso? Um pico de ouro, gente, é ter uma boa lábia, uma boa conversa. Você é bom assim de papo? Tu tem uma pinta boa, mas tu é bom de papo? Mais ou menos. Mais ou menos não, mas ele tem cara de que é bom de papo, não tem, gente? Então você pode falar pra todo mundo que tu tienes um pico de ouro. Fala pra câmera pra mim assim, eu tenho um pico de ouro. Eu tenho um pico de ouro. Caraca, ele tem um Picasso de ouro, valeu! Ótimo! Mas vou falar o que é. Um pico de ouro é ter um bico de ouro, uma boa lábia, saber... Ele é bom de conversa? É. Tem uma boa lábia? Afinal, são 2 anos, né, gente? A ti, que mais te gusta? Piropear ou ser piropeado? Você tá de brincadeira comigo, né? Não, eu tô falando sério. Te gusta mais piropear ou ser piropeado? Ó, o piropo, eu vou te contar o que é. É uma cantada, é um galanteio. Então a mim me gusta mais ser piropeada e a ti gusta mais piropear. Manda aí no ar um piropo, uma cantada. E aí, gatinha? Você é muito... Ai, valeu, obrigada. Ele me chamou de gatinha, parei. O que te gusta mais? Piropear ou ser piropeado? Piropear não sei. O que te gusta mais? Piropear ou ser piropeado? Piropear. Ai, que delícia, a mim também me gusta. Não, a mim me gusta ser piropeada. Eu não sei porquê, mas eu gosto mais disso. Como é? Que bom, ele gosta do outro. Eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Viram? Mas vem cá, calma. Tu tienes alergia. Alergia, sabe o que é? Achim. Alergia a las picaduras. Não. Não, ela falou sério, ela não tem. E tu tienes alergias a las picaduras? Não. Tu já tuviste uma picadura em la boca? Não. Também não? Como é tu piropo, pra gente ver? Não, relaxa, não precisa ficar tenso, vai. Faz de conta que eu sou assim, uma deusa e você vai me cantar aqui agora. Vamos lá, como é que você faria? Seu espanhol é muito sensual. Ai, gente, morri. Tu piropo é grande? Médio. Médio. Dizem por aí que o importante não é o tamanho, né, gente? Tu piropo é grande? Que te gusta mais? Piropear ou ser piropeado? Eu não tenho alérgicos a picaduras. Ah lá, você tem... Falou? Tu tienes alergia a las picaduras? Não. Então fala, eu não tenho alergia a las picaduras. Eu não tenho alérgico às picaduras. Ah lá, elas não têm problemas com picaduras. Agora eu não posso nem ver uma. Eu nem sei se eu tenho alergia, não sei do que. A picadura? Picadura não, claro. Não? O que eu gosto mais? De ser paquerado? Ou paquerar, não? Muito bem, ele sabe. O que te gusta mais? Piropo é uma cantada, é um galanteio. O que te gusta mais? Os dois. Os dois? Ser também eu acho que é muito importante. Ai, que lindo! Tu já levaste um punhetaço? É louco, meu. Punhetaço é um palavrão, não é? Não, é espanhol. Mas assim, Oxe. fala de imediato. Tu eres um boqueteiro? É que boqueteiro é uma coisa e o resto é diferente. Eu não sou boqueteira, fofoqueiro, vem de boca. Quem fala muito é boqueteiro. Mulher que fala muito é boqueteira. Tu não eres boqueteiro? Acho que Um pouquinho? Então fala assim, eu sou um boqueteiro. eu sou um boqueteiro. Ai, que lindo, obrigada. Muito bom, adorei. Não. Não, nem eu, Alessandro. Sabe o que é um punhetaço, gente? Para você que está assistindo eu e o Alessandro aqui. Punhetaço, aço, é o prefixo final que indica movimento dado com. Movimento dado com o punho. Sabe o que é um punhetaço? Soco. Você já levou um soco? Já.
Aí, tá vendo? Ele já levou um punhetaço. Então fala pras câmeras. Segura, meu amor. Fala pras câmeras assim, eu já levei um punhetaço. Já levei um punhetaço. Tu já levaste um punhetaço? Também não. Ah, tem certeza? Olha que muita gente leva sem saber por quê. Minha gente, vocês estão vendo o que uma profissional do ensino não faz por vocês? Depois dessa aula, minha gente, estuda essas expressões idiomáticas. Eu aqui nessa praça, eu tomei fora de velho, de novo, tomei umas cantadas interessantes. Nossa, descobri que tô podendo, hein, gente? Vocês devem ter dado muitas gargalhadas às minhas custas, né? Mas enfim, vamos falar de coisa séria? Expressões idiomáticas, modismos, não são muito usuais, né, na língua culta, tá? São palavras, brincadeiras utilizadas no dia a dia. Nessa carta que nós lemos em sala de aula, né, você pode ver que, coloquialmente, o uso de expressões idiomáticas ele é absurdo. Então, é bem interessante que você decore essas estruturas para que você não pague tantos micos lá fora, ok? Porque quando um nativo ele está um pouco estressado, ele vai fazer uso dessas palavras. E como sua professora, eu estou aqui para te alertar, ok? Mas e tu? Tienes alergia a las picaduras? Já levaste um punhetaço? Ou tu eres boqueteiro? Mistério lembra Triângulo das Bermudas, que lembra Porto Rico. Localizado entre Flórida, Estados Unidos, Ilha das Bermudas e Porto Rico, o Triângulo das Bermudas ficou famoso em função de diversos navios e aviões sumirem sem deixar rastro algum. O professor Wayne Mosherian foi um dos poucos que notaram os seus fenômenos de modo científico. Ele observou a partir de 1975 que satélites da órbita polar a uma altitude de 1.500 quilômetros apresentavam defeitos apenas quando se situavam sobre a região das Bermudas. O professor crê que haja algum tipo de energia externa sob a água ou um enorme campo magnético que apaga as fitas onde as imagens são registradas. Bom, meu amor, dica de estudo para você é o quê? Vocabulário, palavras-chave. Então, o que você precisa para ter um bom desempenho e prática nas expressões idiomáticas? Ler jornal, assistir filmes, ouvir músicas, porque essas expressões elas aparecem com muita frequência nesse vocabulário coloquial. Então, em músicas infanto-juvenis, você escuta, em música pop também, você escuta muitas expressões idiomáticas e você pode tirar essas dúvidas com o seu professor. Essa é a minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de toda a nossa aula, da Aventura na Rua, e um grande beijo para vocês. Tchau, gente! Na aula de hoje estudamos as expressões idiomáticas. Vimos frases feitas em espanhol. Frases feitas em espanhol são aquelas frases que, se nós traduzirmos ao pé da letra, nós não vamos encontrar o sentido real da frase. Agora, uma que eu tenho certeza que você gostou muito e o pessoal da rua também, é ter um pico de ouro. O que é ter um pico de ouro? É ter um bico de ouro, uma boa lábia, saber falar muito bem, saber engabelar, ok? Analisamos também os provérbios. Os provérbios em espanhol são muito próximos dos nossos provérbios, mas é bem interessante. Aqueles como: quando uno no quiere, dos no barajan. Quien calla, otorga. Quando um não quer, dois não brigam. Quem cala, consente. Esse é o meu resuminho para vocês. Bons estudos! Bueno, mi caro compañero, lo que tengo que decirte es que en esta clase de expresiones idiomáticas lo importante es traer a los alumnos a cada día nuevas expresiones, porque ellas pasan, cambian, vuelven otras nuevas. Lo importante es actualizar a los alumnos.